Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre vou fazer isso. Vou ver se o ferro está bem aquecido para poder ser moldado, porque vem martelada pela frente. Brincadeira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde é que você coloca a semente quando quer plantar uma árvore frutífera? Ou quando você quer plantar uma planta? Aonde você coloca? Na terra? Porque a terra é o ambiente que propicia aquela semente germinar, então gerar suas folhas e frutos. Quando você vai no mercado e compra aquela salsinha, o coentro, a cebolinha, e aí você quer que ele dure mais, você coloca aonde em casa? Se não tiver cortado, geladeira. Se tiver cortado, freezer, né? Eu sei, eu cozinho, tô sabendo. Porque a geladeira, o resfriamento, propicia dar longevidade àquele alimento. Então o ambiente que vai gerar longevidade é a geladeira. Eu poderia citar alguns outros exemplos, como por exemplo, você quer se formar em um determinado assunto. Você vai para onde? Primeiro para a escola, depois para a faculdade. Porque lá é o ambiente que vai gerar em você o que é necessário, vai te provar para que você então possa se formar, se graduar, ser entendido do que você tem buscado. Não é diferente com as coisas espirituais. Nós precisamos de ambientes que geram. Precisamos estar em ambientes que geram. Precisamos facilitar a nossa espiritualidade, nos colocando em ambientes que geram. Sabe, teve um dia que eu estava em casa e não estava a fim de comer nada que tinha em casa. Tinha comida, mas eu não queria. Não estava com fome, a verdade é essa. Mas, coisas da vida. Eu decidi levar os meninos ao shopping, para levar eles no parquinho um pouquinho. Estava dentro de casa, é só televisão, e eles estavam brigando muito dentro de casa. Falei, vou fazer alguma coisa diferente. Combinei com a Mirella ia chegar do serviço, nós íamos nos encontrar no shopping. Coisa da vida, sim ou não? Normal. Mas aí quando eu chego sem fome, na praça de alimentação, o que tem lá? O cheiro de fome. Rapaz, até os meninos falaram, agora eu quero McDonald's. Mac não, eu quero Mac. Eu falei, mas você não quer ir no parquinho? Não, eu quero McDonald's. Porque o cheiro do ambiente proporcionou fome. Mexeu com o que estava quieto. Da mesma forma, nós precisamos entender que precisamos facilitar a nossa espiritualidade de maneira que os ambientes em que estejamos promovam fome de palavra. Escola bíblica é um ambiente que ela só te dá o cheiro. E o teu espírito fica assim, ó, eu quero mais, me dá mais, só uma hora é pouco. Mas e aquilo ali? Não vai ser hoje. Eu estava com tanta vontade. Facilite a sua espiritualidade, se colocando em ambientes em que você tenha fome e sede de um Deus que pode trazer a promessa que Ele fez a você à tona. Mas como trazer a promessa se você não está preparado? Como trazer a promessa se você não está no ambiente certo para aquilo? Como frutificar? Como eu posso ver os frutos se eu não fui plantado na terra? Como eu posso então falar de determinado assunto se eu não estudei? Eu não me coloquei nos devidos ambientes que geram. Devemos facilitar a nossa espiritualidade, devemos facilitar a nossa fome por palavra e criar um ambiente onde o que queremos, acima de tudo, é
ser o que o Pai quer que sejamos, ter o que o Pai quer que tenhamos, estar onde o Pai quer que estejamos. Deus poderia ter colocado Davi no trono logo depois de ter ungido. Podia ou não podia? Deus poderia definir que a gravidez duraria só 30 dias. Podia ou não podia? Foi Ele que fez a gente. Inclusive fez Adão adulto. Deus podia ter livrado, por exemplo, o povo de Israel do Egito, não permitindo que eles fossem para lá. Podia ou não podia? Deus pode. Mas o que Deus quer falar com você hoje é como Davi se tornou o ambiente para a presença de Deus agir e dirigir o povo, o usando como instrumento. O que Deus quer falar com você hoje é como o processo de gestação, num ambiente que é totalmente desafiador, porque você não sabe o que espera, faz a mulher virar mãe e o homem virar pai. Sem conhecer, sem ver, sem tocar, sem saber o cheiro, ele aprende nesse período de 9 meses malucos que nos mudam e nos transformam. Antes de conhecer os nossos filhos, nos tornamos algo que nós não éramos. Como alguns ambientes adversos, como aconteceu com o povo no Egito, nos marcam de forma que lembre de como Deus é soberano e sempre está no controle de tudo. Alguns ambientes vão parecer terríveis, mas o Senhor ainda detém o controle. Se Ele te colocou naquele ambiente, Ele está te forjando. Se Ele te colocou para gerar alguma coisa, Ele está te formando. Se Ele te prometeu alguma coisa, Ele está te preparando para receber. Tem gente que fala assim: o Senhor prometeu para mim uma Ferrari, mas você não consegue ainda, você chora e reclama de pagar o IPVA do Palio. O IPVA do Palio está caro para você, você já está resmungando. Vai receber uma Ferrari como, meu irmão? O Senhor ainda tem que te fazer caminhar por alguns caminhos, sim ou não? Eu já vou chegar no texto, segura aí. Deus está esperando você preparar alguns ambientes para Ele revelar o que Ele quer revelar, derramar o que quer derramar e cumprir então as promessas dEle. Deus prometeu para mim que eu vou ser voz dEle nessa terra, mas você ainda não leu os 4 evangelhos? Você não sabe nada, você não buscou conhecê-lo, mas você está apegado a uma promessa. Sabe quando que vai acontecer? Nunca. Porque a promessa do Senhor sobre a tua vida vai acontecer, mas está condicionada a você. Davi precisou se tornar o Davi, demonstrar e provar a sua honra e o seu amor pela presença. Porque com Saul, o Senhor viu um homem simples, de bom coração, mas ele foi corrompido pelo poder e a coroa, a grandeza, e logo virou desobediência, e Deus assim encerrou o reinado dele. Com Davi também veio um bom coração, mas agora ele foi provado e seguiu um caminho longo desde que foi ungido. Pelo menos 10 anos, de 10 a 12 anos, para ele assumir o reinado. Rapaz, você está disposto a esperar firmemente, honradamente, na presença do Senhor, uma promessa durante 10 anos? Sem titubear, sem duvidar. Eu sei o que Ele prometeu para mim, eu sei o que Ele quer de mim, eu não vou mudar essa direção, eu não vou ficar pensando, acho que Deus não quer mais isso. Eu vou manter a minha posição, porque Ele falou para mim, eu creio nisso. Ele há de me levantar e eu vou seguir no caminho, vou me manter nos ambientes aonde eu estou sendo preparado, forjado para aquilo que Ele me chamou para fazer.
Tem gente que recebeu a promessa de prosperar nos negócios, mas você não foi fiel no pouco. E a palavra do Senhor diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Você vai receber, sabe quando isso? Nunca. Se você não for fiel no pouco, esquece, Deus não vai te colocar sobre o muito. É condicionada ao seu posicionamento. Em que ambiente você se encontra? Num ambiente que te afasta do que a palavra te direciona, num ambiente que te afasta do coração de Deus, ou num ambiente que te aproxima a Ele, que te aproxima dEle, que te faz chegar mais perto do coração dEle, que te faz conhecer e entender o que Ele quer de você. Quantos de nós estamos dentro da igreja há anos e estamos esperando entender o que Ele quer de nós? Não mergulhamos numa busca, não mergulhamos nos ambientes onde Ele pode nos falar o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim. Porque existem coisas básicas que são a todos. O Senhor tem para todos. Antigamente falava assim: eu tenho um chamado missionário. Fala para quem está do seu lado: você é um missionário, queira ou não, porque a comissão foi dada a você. Ide, pregai o evangelho a todas as línguas, raças, nações. Você é um missionário, queira ou não. Se você não estiver cumprindo, acabou. Você já está errando desde o começo. Ai, pastor, tenho vergonha. Acaba com essa vergonha. Se coloca num ambiente que pode transformar isso. Se coloca no meio de quem não tem vergonha e começa a entender como é perder essa vergonha. Porque a gente é sem vergonha para tanta coisa, mas para as coisas de Deus tem vergonha. A gente perde a vergonha para tanta coisa. Não estou te chamando de sem vergonha de forma esdrúxula não, meu querido. Não entenda dessa forma, é com muito carinho. Mas o Espírito Santo fala: eu preciso ser duro. E eu nem estou te chamando de raça de víbora. Paulo foi mais duro. Só que chega de nos colocarmos num ambiente como esse e acharmos que é um ambiente para pagar a adoração. Eu vim na semana, paguei minha adoração, agora vai ser tudo bem. Esse ambiente pode transformar toda a sua vida. Hoje pode mudar a trajetória de tudo que você fez até aqui. Só que onde está o teu coração? O que você espera de hoje? Onde está a tua expectativa? Pode mudar tudo. Deus vai mudar tudo na tua casa, se você permitir, se o teu coração assim deixar. Deus vai mudar tudo lá no teu trabalho, se você permitir, se assim você deixar. Deus sabe o que precisa fazer em você. Agora você sabe que precisa permitir Ele deixar fazer, permitir Ele entrar e agir, entrar e fazer. Aí demagogicamente: não, eu sou do Senhor, Ele faz o que quiser de mim. Só que se perguntarmos para a maioria: o que é Deus? Quem é Deus? Ele é tudo. Fazedor de milagre, Ele é tudo. Mal conhecemos anos. Deus soberano, forte e poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O único, em Jesus é o único digno de desatar os selos. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, poder e majestade. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas na hora a gente não lembra, rapaz. É tudo. E Ele não é tudo. Ele não é tudo, Ele é Deus. Ele tudo criou. Ele está fora do espaço-tempo. O ontem e o amanhã não se medem igual para Ele. Porque amanhã Ele já sabe como vai ser seu dia de várias formas possíveis, independente das escolhas que você faz. Ele já sabe, em cada possível escolha que você fizer, como vai terminar o seu dia. E o Espírito dele está aqui para te direcionar para aquela versão que vai te apontar para Ele,
te levar para Ele, te conduzir para mais perto dEle. Ele prepara o dia de amanhã. Ele faz acontecer o amanhã. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele não está. Você repara? Ele é. E eu e você não sabemos distinguir quem é Deus. Ele está fora da nossa compreensão. Ele é acima de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então hoje eu gostaria que você entendesse de que um Deus que é soberano está te dizendo: prepare os ambientes, porque esses ambientes intencionais na minha presença gerarão em você aquilo que eu quero gerar. Você vai entender ainda a mensagem, calma, vai chegar. Deus preparou o ambiente para Adão, sim ou não? Ou será que ele fez Adão, deixou ele lá voando no espaço e depois foi rapidinho fazer a terra? Imagina Adão. Não. Fez primeiro lugar, criou o ambiente, a atmosfera, o propósito, e aí fez Adão. Adão não foi colocado num lugar sem propósito. Adão não foi colocado num lugar sem sentido, disforme. Pelo contrário, um lugar onde ele poderia viver bem e ter propósito, relacionamento com Ele. Deus tinha pensado em tudo. E eu e você achando de que o que sobra é o que devemos dar para Deus. Você tem tempo para ler a Bíblia? Ah, pastor, eu leio no ônibus. E glória a Deus, continue lendo. Ah, pastor, eu não leio porque o ônibus balança, o trem balança, mas eu escuto a palavra para poder me conectar. E glória a Deus, continue com isso. Mas o Senhor está dizendo assim: quando você vai preparar um momento para ler a minha palavra e dar oportunidade para o meu Espírito falar com você e te levar mais fundo. Um pastor, quando vai preparar uma mensagem, querido, ele não pode simplesmente pegar a Bíblia e jogar palavras ao vento. Um pastor sério, ele precisa parar e falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo e o que o Senhor quer falar com a igreja. Por que esse texto, Pai? E aí ele, como quem te pega na mão, fala assim: eu vou te mostrar. E ainda que doa, Ele fala com você. Tem gente que pega e conduz a sua vida na presença do Senhor, sabe como? Quem lembra de caixinha de promessa? Você que é mais velho sabe, eu sei. Se denuncie. Quem já pegou numa caixinha de promessa? É legal, gente, é legal. A caixinha de promessa é bênção. Oh, glória. Só que a caixinha de promessa é que nem horóscopo gospel, né? Ele pega lá e fala: o Senhor é meu pastor, nada de me faltará. Oh, glória, hoje o dia vai ser bom. Aleluia. O dia vai ser bênção. Só que você esqueceu que a caixinha de promessa só tem? Não tem a totalidade da palavra. E muitas vezes Deus tiraria para você, se Ele pudesse, porque às vezes você não deixa. Ele ia tirar assim: raça de víboras, arrependei-vos. Sem vergonha, precisa mudar de direção. Eu estou falando, tu não está me ouvindo. Eu estou dizendo e você não está me ouvindo, rapaz. Às vezes você tem que tirar e falar assim: olha, para o homem casado, a mulher rixosa é melhor morar no deserto. Às vezes tem que tirar essas coisas, mas não tem na caixinha de promessa. E aí a gente troca o nosso devocional, onde o Espírito Santo pode te tomar pelas mãos e te fazer mergulhar na profundidade do que Ele quer te dizer. E você ficar pegado às promessinhas. Promessas ao vento. Tirei na sorte, inclusive, unido, unite. Hoje eu vou tirar do meio. Agora tem bonitinho, eu vi lá, tem uns vidrinhos que eles vendem assim, enroladinho assim, tão bonitinho aquilo. Glória.
Mas o Senhor também tem que nos chamar a atenção, porque como um pai, eu já vou ler o texto, gente. Como Deus ensina na paternidade, na maternidade, pelo amor de Deus. Eu amo os meus filhos. Como eu amo os meus 2 filhos, como eu daria a vida por eles. Mas tem hora, rapaz. Para. Eu já falo, para. Pá. O que acontece na hora? E ele ainda olha para mim, qualquer um deles, os dois estão, é uma fase maravilhosa. Estou triste com você. Rapaz, você está comendo a comida que eu fiz, que eu paguei. Está vestindo a roupa que? Está triste comigo? Aí que dá vontade, vai para o teu quarto de castigo. Não vou admitir, não, pode pro quarto. Não quero ir pro quarto, vai ficar 5 minutos, se reclamar, vai ficar 10. Não, vai ficar 20 minutos, pode ir, 20 minutos. Ganhou 20 minutos de graça. Não é diferente com a gente. Só que a gente não presta atenção, parece eles. Porque eu falo 10 vezes para parar. Eles ouvem quando eu... Alguém se identifica? Eu me identifico. A gente só ouve quando Deus chega e dá um croque, as coisas... doeu. O pastor chegou e me deixou aleijado. Aí eu entendi. Era para parar. Poxa vida, aí vive de arrependimento. Poxa vida, se eu tivesse... Ou não. Estou triste com você. Fala para o irmão do seu lado, me ajuda a pregar. Fala assim, meu irmão, sabe o que Deus quer como pai para você? Agora olha sério para ele, seja a voz de Deus, olha sério para ele e fala assim, cresce, irmão. Posso ouvir? Eu já vi uns glória aqui, ó. E tem ambiente para crescer. Tem ambiente para você desenvolver. Tem um ambiente certo para você florescer e frutificar, meu irmão. Tem um ambiente certo para Deus fazer com você o que Ele quer fazer. Tem um ambiente certo para Ele gerar em você o que Ele quer gerar. Tem um ambiente certo para Ele trazer a promessa que Ele te fez à tona. No Salmo 23, o Senhor prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, sim ou não? Glória, aleluia. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Estou de bem, estou bem na fita com meu pai. Eu e o papai é parceiro, ó. Tá tudo bem. Oh, aleluia. Mas precisamos reconhecer, antes de chegar essa hora, que Ele é nosso pastor. E confiantes, entendemos que nada vai nos faltar. Antes de acontecer. E que em lugares adversos, como no vale da sombra da morte, eu não preciso temer, eu estou em paz. Porque Ele está caminhando comigo. E que a vara e o cajado da correção também estão sobre mim. Aí sim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, oh glória. Ele não está falando, preparas uma mesa perante mim, na presença dos irmãos recalcados, que agora vão me ver, já que não pegaram as minhas ideias, já que não aceitaram as minhas colocações, esses pastores, eles vão ver. Preparas uma mesa perante mim, na presença do meu chefe, aquele filho de uma mãe abençoada. Que ele vai ver que agora eu vou dar a volta por cima. Com esses recalcados aqui. Não é sobre isso. Porque primeiro o Senhor é meu pastor.
eu sei que nada vai me faltar. Então eu não preciso ficar me justificando, não preciso ficar lutando, guerreando, brigando. Ei, Ele é meu pastor, Ele me direciona, e às vezes Ele vai falar assim para você, ó. Você vai entender já o que eu estou falando. E às vezes Ele vai falar assim para você: faz a paz acontecer. Chega lá e é para conversar sério, pede perdão e perdoa. Resolve. Que nem eu faço com os meus filhos. Papai, ele me bateu. 5 anos, tá? A gente tem essas práticas espirituais. Como criança de 5 anos. Ele me bateu. E eu falo: resolve. Volta lá e resolve com ele. E não é para brigar, continuar brigando, é para resolver. Chama o outro: por que você bateu? Me o meu brinquedo, eu não sei o que. Aí eu bati nele. E é para bater? Tem motivo para bater? Então o que você tem que fazer? Aprendeu aqui na classinha: perdão. Aí o outro assim: não é para ficar assim não, é para brincar junto agora. Tá. Crianças como são puras, voltam a brincar logo em seguida. Eu não admito. Você vai entender o que eu estou pregando. Já vai chegar o texto. Não sou eu que vou te dar. Vai ser o mesmo texto que amassou meu coração, vai amassar o seu hoje. Está preparado? Porque é a palavra do Senhor. Se você quisesse um coach, você podia buscar outra igreja. Aqui não tem coach, aqui tem palavra. Não é porque eu sou bom, nem porque os outros pastores somos bons, não. Mas porque existe temor aqui nesse lugar. Então prepare teu coração para a palavra do Senhor vir sobre você. Amém? José no Egito não foi diferente. Último exemplo, prometo. José, quando se tornou governador, tinha um entendimento do sonho de Faraó, de que quando chegasse as 7 vacas magras, que nós usamos até hoje como ditado popular, a coisa ia ficar feia. Então durante as vacas gordas, ele poupou. E quando chegasse as vacas magras, enquanto todo mundo só poderia gastar, ele estaria ganhando, ajuntando e crescendo. E o Egito, que já era rico, se torna mais rico, porque um homem que sabia o que Deus queria, que tinha um entendimento de onde ele deveria estar e de quem ele era. Porque na prisão, na casa de Potifar, ou na presença de Faraó, ele era um homem íntegro e que vivia na presença. O ambiente dele, diga assim comigo, o ambiente de José era na presença de Deus. Então não importava o lugar físico que ele estava, o lugar dele era na presença. Então ele era abençoado. Ele era um homem que tinha visão, porque a presença de Deus gerava nele isso. Dito isso, vamos para a palavra. Atos capítulo 1, verso 12 a 14. Vamos lá. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de sábado. E entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes continuavam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O quarto superior, esse lugar em Jerusalém, foi o ambiente em que o Senhor gerou coisas valiosas que até hoje nós usufruímos. Veja, contexto. Eles tinham acabado de ver Jesus subir ao céu. Jesus já tinha ressuscitado, passou com eles alguns dias e ensinou eles, deu algumas direções ainda.
E aí Jesus sobe ao céu. Deixa essa orientação para que eles voltem a Jerusalém e permaneçam lá até que do alto viesse. Então a promessa de um ajudador, um auxiliador, que também traria o poder de Deus sobre a vida deles. Mas veja bem, era um momento em que eles não tinham a presença do Mestre e ainda não tinham o Espírito Santo. Fala assim, era na disciplina. Não tinha arrepio, não tinha sentimento, não tinha um padzinho, esse padzinho aqui, ó. Tira o pad rapidinho, tira, só. Põe de novo. Agora o Espírito Santo parece até que se flui mais, né? E flui mais, né? Oh, glória. Graças a Deus pelo pad, aleluia. Mas pensem, eles andaram com Cristo de forma que a vida deles nunca mais poderia ser a mesma. Pescadores, homens comuns, que foram chamados pelo Messias e permitiu eles ver e experimentar coisas que eles nunca mais esqueceriam. Era impossível negar. Cegos verem, coxos andarem, um homem andar sobre as águas e me chamar para andar também. Dizer para a tempestade e o mar se acalmar com a própria boca. Ai, como poderia eu ser o mesmo depois de ver 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão? Da onde brotou, que padaria que fez? Esses homens que andaram com esse Cristo poderoso e maravilhoso, eles tinham acabado de ver Jesus dar uma voada assim, ó, ele voou, subiu. Eita, que nem um balão. Para eles acho que já não, eu não sei. Falei assim, o que esperar, né? Tinha que ir voando, né? Depois dessa, agora estavam esperando na palavra desse Cristo vir uma promessa sem a presença dele, de forma quase que definitiva, que ele disse que voltaria, mas que antes viria o Espírito. Agora eles não sabem o que vai ser, eles não têm ideia de como vai ser, eles não sabem o que esperar, mas eles se juntaram conforme a palavra e unânimes criaram um ambiente de busca, um ambiente de espera, onde os seus corações estavam preparados. Pronto, Senhor, nós estamos posicionados no lugar que o Senhor pediu. Vem sobre nós. E eu fico imaginando a oração daqueles homens. Homens que também tiveram oportunidade na jornada com Cristo de ministrar milagres. E eu fico imaginando eles dizerem a primeira vez: cego, ser curado. Ih, curou. Ih. Como era o Espírito agir através deles. E agora eles estavam falando: Senhor, vem e faz conforme a tua promessa, porque nós estamos ansiosos para cumprir com o que o Senhor pediu para fazermos. Estamos ansiosos, mas sabemos que precisamos primeiro esperar que venha então o auxiliador e o poder dos céus para nos revestir e garantir que a tua obra seja feita. E o texto de Atos 2 vai dizer que o Espírito vem sobre eles no dia de Pentecostes. E por causa desses homens que unânimes prepararam um ambiente para aguardar descer sobre eles o Espírito, eu e você temos o mesmo Espírito se movendo no meio de nós, agindo no meio de nós, para nos direcionar, dando a nós
a capacidade de entender o que é certo e o que é errado, nos ajudando a nos arrependermos, facilitando a nossa espiritualidade. Nós, às vezes, precisamos de alguns chacoalhões, e o Senhor nos coloca em alguns ambientes para nos preparar e fortalecer a nossa fé. Às vezes Ele vai te fazer se encontrar com câncer. Deus tem misericórdia. Mas é lá no câncer que você vai dizer: Senhor, tem misericórdia, faz de mim o que o Senhor quiser. Porque se Ele te eleva antes desse momento, você diz assim: eu me garanto, deixa comigo, e se afasta dele. Antes de coroa, te colocou na guerra. Antes de coroa, te deixou no exílio. E te deixou sentir como se estivesse sozinho, para ver a tua fé florescer. Ele manda te dizer: eu estou te forjando, porque eu te quero inabalável. Mais uma vez, Ele não poderia criar em mim diretamente, num estalar de dedos, um coração inabalável? Ah, pastor, é tudo uma questão de tomar metilcobalamina, vitamina B12 e eu vou ficar numa boa. Não era tudo uma questão de química, Ele podia resolver aqui dentro de mim, está tudo certo. Mas Ele quer forjar em você alguém que, quando vierem as situações, você tem uma fé inabalável. Ainda que as adversidades venham diante de você, você não se curva mais, porque o meu joelho dobrado está guardado para reverenciar o Rei dos Reis, que é o único que pode mudar a minha história. Não é a circunstância. A circunstância vem para te provar. Se você se manter na posição e no ambiente certo, o Senhor fará com que essa situação seja exatamente o que vai fazer você vencer. O que fez o povo, depois que saiu do Egito, ficar 40 anos no deserto? Diz assim comigo: reclamação, murmuração. Que te afasta tanto de Deus, que faz você buscar outras vias. Quando menos se espera, você está lá no centro de São Paulo, ninguém está vendo. Chega aquela cigana e fala assim: posso ler sua mão? Aí lê, o que está vendo aí? Tão curioso sobre o que está tão desconectado de Deus, que você não faz ideia do que esperar da vida. Que dá aquela olhadinha no horóscopo, é que signo tem tudo a ver, viu, pastor? Não, signo faz todo sentido. Tira fora da tua vida esse ocultismo aí, meu amigo. Ah, pastor, mas é tão coerente. Deixa eu te dizer, sabe quem falou palavras coerentes também? A serpente para Eva. Se você comer esse fruto, você não vai morrer não. Ela morreu depois que comeu? Não, então tinha coerência, tinha ou não tinha? Só que a amizade com o mundo, meu amigo, é inimizade com Deus. Sabe o que aconteceu com Eva? Morreu como filho. Está destituído da presença. Acabou o relacionamento. Não tem mais conversa. Saiu do jardim, saiu da presença. Vai ter dor de parto. Vai ter que plantar para comer. Vai ter que ralar. Porque o teu pecado te afastou de Deus. Aí você está achando: nossa, eu estou ralando tanto aqui. Está vivendo errado, irmão. Está fora do ambiente que Deus preparou para você. E sabe quem foi que fez as coisas atrasarem? Você mesmo. O povo do Egito, voltando a dizer, demorou 40 anos no deserto para chegar na terra prometida. Uma viagem que durava 7 dias. Pergunta para quem está do seu lado: 7 dias é igual 40 anos? Agora olha sério para ele e fala assim: então por que você está reclamando e desviando do caminho que Deus mandou você caminhar?
Kabadá, Xarabadacai, Kedesh. Eu não falo isso como quem fala soberbo, não. Porque às vezes a gente está no altar e não está enxergando muita coisa, não está ouvindo a voz do Pai. Está tão cheio de barulho, tão cheio de preocupação, está tão cheio de coisa. Eu tenho tantas coisas para fazer que a gente acaba realmente, e muitas vezes, não percebendo. Por isso é importante estar num ambiente que gera. Ter um ambiente preparado, intencional, para gerar em você um ouvido mais sensível à voz de Deus. Olhos espirituais atentos. O quarto superior foi o ambiente onde foi gerado o que era necessário para derramar o Espírito. Unanimidade na disciplina, rapaz. A gente mal vai para a academia quando faz frio. Que dirá orar quando não estou com vontade? Ah, não estou com vontade. Imagina se sua esposa entra em casa e ela fala assim: não fala comigo não, estou com vontade de falar com você. Você fala assim: rapaz, o que eu fiz? E aí você fala para Deus e não percebe: eu não estou com vontade. Não estou afim. Não estou muito para o culto hoje, não. Não quero ir para o culto hoje, não. Estou afim. Estou de mal. Como é que o Thomas e o Alan? Estou muito triste com você. Ou não. Estou nem aí. Esses homens oraram fazendo concretizar o texto de Jeremias 29, capítulo 11 até o 13. Porque o verso 11 aqui, desse capítulo 29, ele fala uma coisa maravilhosa. Mas depois ele dá uma recomendação. E eles viveram isso. Escute. Verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de lhes dar esperança e um futuro. Quem pode glorificar por isso? Agora vê a intensidade do que você acabou de glorificar e guarda, que agora vem pedrada. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Sabe quando? Quando me buscarem com metade do coração, com um pouquinho de vontade, com o que sobrar da vontade. Vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração, quando nada mais importa, quando a única coisa que importa é: Senhor, fala comigo, Senhor, age na minha vida, Senhor, faz um milagre. Se não for o Senhor, os médicos não podem mais. Senhor, se não for o Senhor, quem vai ser? Porque a morte bate a porta, os médicos já desenganaram, eu só posso clamar ao Senhor, fala comigo. Aí o todo o coração aparece, no desespero, aí o ambiente da busca acontece, porque já não tem mais saída. E o Senhor manda te dizer hoje: eu quero filhos intencionais, crescidos, que preparam um ambiente para que eu possa gerar em vocês aquilo que eu os prometi. Alguns irmãos estão começando a entender. Não é sobre ficar buscando a Ele na adversidade, mas é quando você está bem e está tudo legal, que você precisa parar e falar: eu honrarei ao Senhor sobre todas as coisas. Eu não abro mão de honrá-lo, ainda que eu tire férias. Lá nas minhas férias eu vou juntar a minha família e vou criar um ambiente de adoração. Vou tirar um tempo, eu vou ler a Bíblia. Vou tirar um tempo na mesa, mas eu vou orar com a minha esposa. Ei, maridos, quanto tempo faz que você não pega a sua esposa para orar? Quanto tempo faz, esposa, que você não chama teu marido para orar junto? Ai, pastor, eu oro por ele.
Aí, pastor, eu oro por ela. Deus manda te dizer: na unidade eu tenho bênção e vida para derramar. O Senhor já declarou o que Ele tem para vocês, mas quanto tempo faz que vocês não se unem para buscar o Senhor e perguntar o que o Senhor quer desse casamento, o que o Senhor quer desse lar, o que o Senhor quer de mim como um pai, o que o Senhor quer de mim como mãe, o que o Senhor quer de mim como marido, o que o Senhor quer de mim como esposa. Onde eu estou errando, muda, Pai. Me ajuda a ver que eu não sei. Onde eu estou errando, me ajuda, Pai, porque eu preciso da Tua direção. Não está dando certo o meu casamento, eu preciso ser corrigido, eu preciso que as coisas mudem e eu não sei. Mas num ambiente que você chora e se derrama nele, Ele traz a resposta. Ele traz a resposta. Ele traz a correção, Ele traz o ajuste e realiza a promessa. Ou te traz novas promessas, renova as suas promessas. A gente veio para a igreja como religiosos. Eu falei a última vez que eu preguei sobre presença aqui, isso me pega, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Igreja Batista Unida da Graça, eu só posso falar a respeito de vocês. Isso tem que acabar. Se o protocolo é ficar paradinho, se o protocolo é ficar preocupado com o julgamento dos outros, se o protocolo é não chorar para não borrar a maquiagem, se o protocolo é me preocupar em como vão me ver, então você fica em casa. Mas se você quiser buscar ao Senhor com todo o teu coração, se prepare, porque Ele vai estremecer a tua vida, Ele vai abalar as estruturas e vai colocar as coisas no seu devido lugar, conforme a sua vontade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo. Aqueles homens receberam o poder que veio do céu sobre eles, porque buscaram de todo o coração, mesmo quando não havia motivação, mesmo quando não havia um sentimento, um arrepio. Não é o arrepio que me move, é a minha fé que está bem postada em Cristo Jesus, porque Ele é meu amigo, morreu na cruz por mim, meu garantidor de que eu posso passar pelo que tiver que passar, e Ele vai sair glorificado. Escute, não é sempre que você vai sair com a vitória que você está esperando, mas sempre, desde que a sua fé seja inabalável, o Senhor será glorificado na tua vida. Você está preparado para isso? Que até na dor Ele seja glorificado, que até na tristeza Ele seja glorificado na tua vida. Não por você, mas na tua vida, ao te verem, porque as coisas estão ruins, mas você está bem colocado. Meu irmão, como você está? Aconteceu isso e aquilo. Meu irmão, eu estou em paz. Dói sim, eu choro sim, mas aqui o Senhor me encheu de paz. Estou tranquilo. Quer que eu ore por você? Vem cá que eu oro por você. Porque é isso que nós fazemos quando subimos aqui. E lembrar disso me esmaga, porque é subir num palanque sem querer subir, é subir num palanque esmagado para falar para outras pessoas que estão sofrendo: ei, Deus vai te responder, mesmo sem ter a resposta. Deus vai agir na tua vida, mesmo sem você ver o agir na sua. Deus vai te fazer vitorioso, mesmo você não vendo nem o cheiro da vitória. Você está pronto para glorificar o Senhor, não importa a circunstância? Te louvarei
não me importam as... Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Olha para dentro do teu coração. Te adoro. Somente. A gente fala, mas o Espírito esmagava o meu coração e falava: eu quero da minha igreja uma igreja bem postada, posicionada no lugar que eu quero que ela esteja, nos ambientes que ela possa gerar. Fala para quem está ao seu lado, me ajuda a pregar de novo. Você não foi chamado para ser passivo. Você não foi chamado para ficar parado. Você não foi chamado para ser multidão. Agora olha sério para ele, seja a boca de Deus agora. Fala assim: você foi chamado para brilhar como a luz. Você foi chamado para dar sabor onde você estiver. Você foi chamado para se destacar. Você foi chamado para abrir a boca. Você foi chamado para viver a vida, e vida em abundância. Você foi chamado para ser fonte. Você foi chamado para ser fonte. Mas quantos de nós conseguimos alcançar o Senhor? Porque se beberes de mim, então vocês serão fonte. Mas quantos de nós estamos na igreja, mas ainda não conhecemos a fonte? A gente cantou: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Quantos de nós cantamos, mas não ainda experimentamos dessa fonte? Porque se experimentarmos, nos tornaríamos fontes de águas vivas também. O Senhor não te chamou para ficar parado, mas para você parar de ser inerte, você precisa estar num ambiente que gere em você o que Deus quer gerar em você. Se ainda não entendeu a mensagem, nós vamos chegar no texto agora. Nesse texto, onde os discípulos que se tornam apóstolos estão reunidos e orando, foi gerada unidade, primeiro de tudo, porque eles eram unânimes na hora de orar. Vamos buscar. Não tinha ninguém lá pelo bebedouro, ninguém se preocupando com o horário, ninguém estava com a cabeça em outro lugar, não tinha mais nada importante para fazer. Eu fico imaginando Pedro, que era casado, nesse momento ele não tinha, não, era eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Não tinha outra preocupação. Deixa eu dar uma olhada aqui, que está ficando tarde, amanhã eu tenho que acordar cedo. O culto está acabando, meio está passando aqui o culto assim. Nesse lugar foi gerado organização, porque pouco antes, por causa da saída repentina de Judas Iscariotes, eles tinham que colocar outro no lugar. Também foi gerado fé, porque era um ambiente, como eu falei, que não tinha nem a presença do Mestre, nem ainda o derramar do Espírito. Pensa numa fé inabalável desses homens, bem postada e posicionada. A gente não arreda o pé. Foram mudados, foram transformados, e gerou neles então, com a descida do Espírito Santo, a autoridade, saindo dali para cumprir com o que Deus chamou eles para fazer. Tudo porque seguiram as orientações de Jesus e creram na promessa que Ele fez. Para nós, porém, existe uma recomendação. Existem algumas, mas eu quero trazer uma. Para buscarmos um ambiente que gere em nós o que é necessário para receber o que Deus tem preparado para nós. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, de 5 a 18. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 até o 18, diz assim: e quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Veja bem, não é o problema orar na frente de ninguém. O problema é querer ser visto, ao invés de se preocupar com quem ouve, com a oração que é direcionada a Deus. Ao invés desses hipócritas se preocuparem com Deus ouvir, eles estavam preocupados com o que vão achar da minha posição, da minha eloquência enquanto eu oro, como eu oro bonito, como eu sou sábio, como eu falo com Deus intimamente. Tem gente que acha que intimidade com Deus na hora de falar é assim, é quando fala assim, e quando eu venho assim, eu estou cheio do poder. Eu sou eu, meu irmão. Eu não preciso mudar minha voz para estar cheio do Espírito Santo. Eu não preciso te impressionar, não. Se o Espírito não fizer isso, quem sou eu? Quando Paulo pregou o seu sermão mais eloquente, ele não teve o resultado em vidas. Mas, por exemplo, a Coríntios, ele deixa bem claro: eu falei com vocês de maneira que vocês conseguissem entender. Falou, nem usei a minha inteligência, eu falei com vocês de forma popular. E assim ele teve os resultados que precisava. Seguindo, verso 6. Mas tu, quando orares, escute, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê no secreto te recompensará publicamente. 7. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas como... E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoares aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoarem os homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Além disso, quando jejuardes, quase igual lá de cima, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, mais uma vez, de semblante triste, abatido, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que eles estão jejuando. Em verdade eu vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça. E aqui, unja a tua cabeça era uma coisa comum. Eles iam, por exemplo, para jantar, eles ungiam a cabeça. É como quem se limpa do dia, né? Se prepara para algo comum. Unja a tua cabeça, faz algo comum. Não deixa parecer, ele continua dizendo, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê no secreto. E seu Pai, mais uma vez, que vê no secreto, o recompensará. Essa recomendação direta, eu gosto muito quando ele fala assim: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Quantos de nós estamos separando tempo, um tempo precioso, o seu tempo com o Pai? Nós aprendemos que quando se trata de casamento, tem que ter um momento do casal, né? Mesmo quando tem filho, você tem que dar um jeito. Deixa com a mãe, deixa com a avó ali, né? Vai comprar um picolé. Meu amor, vamos dar uma volta. Mirela já mandou assim: eu quero uma cabana. Não vou falar o resto. Mas ela falou assim: precisamos de uma cabana para nós. Eu falei assim: vamos providenciar. Entendemos que quando se trata de intimidade, precisamos de um momento a só, sim ou não? Quando é namorado, é desesperado para ficar nesse momento a sós.
É um desespero que a gente tem até que achar alguém para ficar junto. Que é fácil de achar o momento a sós, né? Eita, fogo. Aí quando casa, parece que você precisa fazer uma agenda para combinar ficar no momento a sós. É tanta coisa para lidar. É quando era namorado não tinha essas contas, né? O pai pagava a internet, ô glória. Ô filhos, valorizem a internet da sua casa. Valoriza o seu quartinho lá, ô glória, gratuito. Ô Jesus, valoriza a carona, os Uber que eles pagam. O celular que vem de graça. Até o 3G tá pago. Oi, ô glória! G5, agora o negócio tá violento. Tem crédito até para comprar umas arminhas no joguinho. Misericórdia. Os pais que falaram, fala Deus. Eu ouvi, estou te vendo, você está entendendo. É profético. Mas quando casa é uma dificuldade para manter intimidade. E aí eu estou usando o exemplo do casamento por quê? Porque você foi chamado para ter intimidade com teu pai. Porque o desejo de Cristo era que sejamos uns com os outros. Assim como Ele é com o Pai. E que possamos então parecer com Ele. Mas para isso acontecer precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Para entendermos então a essência e o coração dEle. Quanto tempo você tem separado de intimidade com teu pai que vem em secreto? Quanto tempo você está tirando da sua semana, que é corrida, cheia de preocupações e coisas importantes, para falar assim, agora é o meu momento, ou se você for casado, o nosso momento com o Pai. O que importa agora é Ele. Começa com 15 minutos, não tem problema. Aí vai aumentando, você vai ver. Se você provar da fonte, 15 minutos não basta. Mas quanto tempo você tem separado para aquilo que importa de verdade? Para aquilo que garante a tua vida e coloca as coisas no lugar? Porque você procura o dinheiro. Deixa eu te falar, Baal não vai resolver a tua vida. Tem gente que está perseguindo o dinheiro como seu próprio Deus. Mas ao Deus que pode resolver tudo, dono de todo o ouro, de toda a prata, eu não tenho 10 minutos. Você está ouvindo Deus falar com você? Dá glória a Deus agora, varão. Deixa Deus falar e começar a agir no teu coração. Tem gente que se dá para o ministério e acha que isso basta, mas a vida está desnutrida. Vir e ser ativo na igreja não é suficiente, porque lá fora a tua luz não brilha. Participar do ministério de louvor só vai ter luz quando a luz acender, mas quando ela apagar, Zé fini. Deus te chamou para ser luz. O teu sabor está onde? Se você não vai buscar na fonte. Qual é o teu tempero, rapaz? Se você não busca no sangue de Jesus Cristo. Qual é o teu sabor? Que sabor você dá? O sabor do eu acho? Ou o sabor do assim diz o Senhor? Que tipo de cristão ou filho você é? O filho que diz eu acho? Ou o filho que diz assim diz o Senhor? Você não entendeu, eu vou falar de novo para ver se você entende e entra no teu coração. O filho que diz, eu acho que é assim, assim, assado. Ou o filho que diz, assim diz o Senhor. A meu respeito, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, a respeito daqueles que estão ao meu redor. Assim diz o Senhor. Eu não acho nada, porque eu não sei de nada. Mas aquele que é soberano, está sobre tudo, está comigo, e assim diz o Senhor. Porque eu tenho o costume de entrar no meu quarto, fechar a minha porta e buscar um Pai que está no secreto e ver em secreto. E aí sabe o que acontece?
De repente, as pessoas vão começar a dizer: nossa, o que aconteceu com aquela pessoa? Olha o que aconteceu com ela, vão ver no seu Instagram. Nossa, que sorte. E aí você vai poder dizer com propriedade: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu não vivo isso como se fosse um ditado, eu vivo isso porque é verdade na minha vida. Não é uma questão de sorte, o meu garantidor faz acontecer na minha vida, porque eu busco em secreto, Ele me recompensa publicamente. Um ambiente que gera bênção pública, um ambiente íntimo que gera em você uma fé inabalável, um ambiente que gera em você consciência de como orar, de que eu posso orar na frente das pessoas, sim, mas quando eu orar intimamente, eu falo toda a verdade, eu busco de todo o meu coração, e eu vou achar nele a forma de orar verdadeira, que não é uma oração que fica repetindo, ou então fica cheio de blá blá blá. É uma oração que expõe o meu coração, que rasga a minha alma e diz para Ele: Senhor, eu sou isso aqui, eu preciso de você. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Isso é verdade. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Isso é verdade. Preciso. E aí ele canta assim: as lutas. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Só tenta. Frieza, escuridão, procura me cegar. Mas a gente está no lugar secreto. Mas eu não vou desistir. Eu posso falar abertamente: ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Sabe, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e abrimos o coração para dizer: Senhor, eu não sei, eu preciso da Tua ajuda para saber. Eu não estou sabendo ser marido, eu não estou sabendo ser esposa, eu não estou sabendo ser filho, eu não estou sabendo fazer as coisas ficam além do meu controle. Eu erro, eu sou falho, eu sou pequeno, e eu não quero ficar preso no a carne é fraca, né? Não quero ser um sem vergonha, não quero perder o temor por Ti. Eu quero me manter na Tua presença até o fim, porque eu não abro mão da Tua presença. Eu abro mão do ar que eu respiro, mas eu não abro mão da Tua presença. Porque não vale a pena viver se eu tiver que viver segundo o meu próprio braço, porque eu sei que eu não vou longe. Esse ambiente pode ser gerado intimidade, consciência de como orar, consciência de que a minha salvação está ligada a eu conseguir liberar perdão ao meu irmão. Quanta gente está vindo para o culto e está cantando ao Senhor de peito aberto e ainda não perdoou. Você está perdendo a salvação, você está indo para outro caminho. Você está em qualquer ambiente, menos no ambiente que Ele quer que você esteja. Até para entregar uma oferta, a palavra te instrui. Se você vai entregar uma oferta e sabe que alguém tem alguma coisa contra você, não é nenhuma situação onde você está com problema, deixa a tua oferta ali do lado, vai resolver o problema, depois volta e entrega a tua oferta. Porque nós precisamos estar livres, despresos de qualquer mazela. A oferta tem que ser perfeita, tem que ser de gratidão, tem que ser de amor, tem que ser pura. Aí eu e você, até para ofertarmos, precisamos ter um alinhamento com o Pai, porque Ele é santo, não é qualquer coisa, não é qualquer porcaria, não é o que sobra, não é o que resta, é o que eu quero oferecer. Porque eu não tenho, o que oferecerei eu a alguém que tem tudo? É sobre a minha intenção. A mulher que ofereceu algumas moedas foi a mulher que mais ofertou, mesmo diante daqueles que deram mais valores, mas porque a intenção dela foi dar tudo o que ela tinha.
Deus conhece o teu coração, mas querido, justamente por isso, o Deus que vem em secreto hoje está aqui. Ele está falando para você: eu te quero perto, para eu poder gerar em você quem eu quero que você seja. Não é sobre atividade na igreja, mas quando você for agir na igreja, brilhar a luz de Cristo Jesus. Não é sobre fazer alguma coisa onde eu vou te levantar, segundo as minhas promessas, você vai ser uma pessoa muito poderosa nos seus negócios, não. Mas quando o Senhor te levantar diante de toda essa promessa e esse poderio, quem você será? Deus poderia sim ter feito a arca com a própria mão, mas o tempo necessário para desenvolver a arca forjou Noé e sua família. Visto que ele já tinha sido escolhido, ainda assim precisava de um tempo. Ainda assim, na história ele falha. Imagina eu e você. Quem somos? Como somos? Eu vou encerrar. Um ambiente onde intencionalmente buscamos a Deus de maneira que só Ele nos ouve, nos vê. De maneira que eu não me preocupe com a retórica ou com qualquer coisa para ser interpretada ou julgada por alguém. Um ambiente que gera intimidade, temor, humildade, verdade e nos torna o que precisamos ser para receber o que Ele tem preparado para nós. Quantas promessas estão paralisadas? Eu ouvi uma vez e eu achei interessante. Sabe o lugar que tem mais promessas sem serem recebidas, sonhos que não se realizaram? Cemitério. Só que deixa eu te falar, vou pegar pesado. O Espírito Santo manda dizer que tem um monte de gente que está enterrado, com espiritualidade paralisada. E Ele manda dizer: eu posso te ressuscitar hoje, eu posso te levantar hoje, eu posso mudar essa situação hoje. Mas se você se colocar nesse ambiente de presença, onde eu mexo nas coisas, eu gero as coisas. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu e você podemos plantar algo, podemos regar, adubar, cuidar, mas não é eu e você que vamos garantir o desenvolvimento e o crescer daquilo. Deus é que garante. Se eu e você não nos colocarmos num ambiente que gera mudança, transformação, salvação, fé, amor. Você quer um lugar para aprender a amar a pessoa? Vem para a igreja. Você que está vendo pela live, vem para a igreja. Você vai ver que é um lugar para você aprender a amar pessoas. Porque o lugar para ter gente difícil. Estou mentindo? Estou mentindo? Ainda bem que vocês concordam, porque é mútuo. Eu sou difícil, você é difícil. Todo mundo é difícil, está tudo certo, não fica no erro. Nós somos difíceis, somos diferentes. Mas se estivermos num ambiente de presença, haverá a renovação do nosso entendimento através da palavra, e o Espírito que nos faz entender isso nos fará arrepender-nos daquilo que está errado, que nos conduz a um caminho diferente e nos ajudará a perdoar quem precisamos perdoar, nos ajudará a ter paz em todo momento, sempre que a não ser que a pessoa está lá atribulada com os demônios lá, que fica difícil. Então, tendo condição, tende paz com todos. Aqui é o ambiente para aprender a amar o seu próximo, porque é quando a gente vai esbarrar na pessoalidade, é onde a gente vai esbarrar na intimidade, é onde a gente vai esbarrar na comunhão, é onde a gente vai sentar na mesa e às vezes vai ouvir uma coisa que não gosta, que não concorda, mas que nós vamos precisar nos ajustar. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que bonito. Uma família. Aí, sim. Tranquilo, verdade. Vivendo a o quê? Expressando
uma família. Olha só que bênção. Viver. Eu preciso. Mas está cantando olhando para mim? Você só precisa de mim? Vamos lá. Preciso. Tá olhando para mim ainda? Ah, não, é pro telão, não é nem para mim. Tem alguns que estão entendendo. Eu preciso. Tem gente que está entendendo. Deixa eu mover. Tem gente que está entendendo. Tá entendendo. Eu preciso. Alguns estão entendendo. Mas é a esposa, é o filho, é a filha. Aí você não entendeu. Eu preciso. É para diagonal esquerda traseira. Vamos lá. Isso aí. Precioso. Um ambiente que gera em um monte de gente diferente uma ligação que está em Cristo, que nos faz dizer, mesmo sem conhecer, mas profeticamente: eu te amo. Eu te amo. Você pode olhar para quem estiver atrás, homem e mulher, não tem problema, não tem maldade agora. Enquanto eu falo assim: eu te amo em Cristo Jesus. Tem coragem? Você tem coragem? Faz. Agora olha para essa mesma pessoa e fala assim: me perdoa, porque até 5 minutos atrás eu não te amava não. Fala para ela a verdade, vai, seja verdadeiro, rapaz. Fala a verdade. Até 5 minutos atrás eu não te amava não, mas agora o Espírito Santo me fez entender. Que é quando a gente senta na mesa uns com os outros, no grupos pequenos, valorizar o que nós temos nesse ambiente. Sentamos no grupo pequeno, entendemos os sofreres do outro irmão, entendemos as guerras dele, entendemos as dores dele. Pastor Giovanni tomou um tombo, oh, misericórdia. Aí você vê ele meio assim, é porque tá machucado. Aí chega o pastor, oh, que coisa, você vem dar uma palavra de bênção para ele. Mas não, tem gente que gosta de ver, é na hora de levantar, ver ele sentado e falar assim: olha lá, não levantou, é pastor, hein? Mas aí nós nos conhecemos a fim de permitir que Deus nesse ambiente gere em nós o que Ele quer que seja gerado. Celebração na hora da celebração, guerra na hora da guerra, vitória na hora da vitória, choro na hora do lamento, sobretudo intimidade com Ele, relacionamento com a palavra e mover do seu espírito. Eu vou encerrar. Para concluir, Deus nos orienta a buscar de maneira íntima, num ambiente unânime, que promova em você o que precisa para acessar a promessa que Ele já fez a você. Um ambiente unânime começa com você sozinho. Começa no teu coração, indivíduo. Depois vai para você e os da sua casa. Depois vem para a igreja. Um ambiente unânime, caminhando para o mesmo objetivo, buscando de Deus a mesma coisa. Aí, pastor, eu não concordo. Amém, querido, você não concorda, vai na disciplina mesmo. Vai na disciplina mesmo. Se Deus te plantou aqui, segue assim. Espera que o Espírito Santo vai trabalhar em você. É que eu ainda não entendi como o Senhor entende, não tem problema. Pede do Espírito lá no seu individual que Ele vai mostrar. Só que não tem individual, chega na igreja não entende. Chega na comunhão não entende. Chega na hora da comunhão não entende. Não faz ideia, por que você está aqui? Está fazendo o que aqui? O que está fazendo? Quem é você? Vai falar alguma coisa para mim? Não entende, não tem intimidade, não está num ambiente que gera nada, num ambiente que gera amor, paixão, intimidade, temor de Deus, no individual, no particular. Não vai ser na igreja que isso vai acontecer. Você vai ser o primeiro a estar tomando água na hora de mover. Você vai ser o primeiro a estar ir no banheiro agora, que está chato, hein, rapaz? Palavra agora. Deu uma pegada aqui, meu Deus.
Seja preparando sua vida como um ambiente para a morada e ação de Deus, ou preparando os ambientes que você frequenta para que Deus seja adorado e também honrado. Que entendamos que os ambientes preparados intencionalmente geram vida ou morte. Você ficar brincando em ambientes que te levam para o pecado, brincando em ambientes que te levam para longe de Deus, vai gerar morte, vai gerar perdição na tua vida. Ai, pastor, você está dizendo que eu vou descer à sepultura? Não, mas como a serpente disse, você não vai morrer não. É o que a gente ouve, né? Você não vai morrer não. Vai brincando com ambientes que te separam, vai brincando com ambientes que te levam para longe. Mas se você preparar os ambientes que geram coisas de Deus em você, se prepare para viver vida em abundância. Se prepare para coisas novas, se prepare para ciclos novos, se prepare para as promessas renovadas, se prepare para renovar as alianças, se prepare para viver um novo estágio do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos, se prepare para viver um novo estágio nos seus negócios, se prepare para viver um novo estágio no seu trabalho, se prepare para viver um novo estágio de mover do Espírito, porque Ele vai gerar em você. Quais ambientes você tem frequentado? Quais você tem preparado? Quais ambientes Deus tem chamado? Tem gente que está com águas pelos artelhos. Nós ouvimos um monte de mensagem dessa aí no dia 18. Gente que está com água no joelho. Que ambiente você está? Tem gente que está com água no lombo. Que ambiente você está? Tem gente que é para estar em águas profundas, mas está lá com as águas rasas ainda. Deus está te chamando, vem para o fundo. Deus está te chamando, ei, se planta na terra que eu vou fazer brotar. Ei, vem para os meus ambientes, prepara, me deixa falar. Quer uma mesa perante você na presença dos seus inimigos e a honra do Pai sendo derramada sobre você? Ei, primeiro prepara um ambiente para mim. Assim diz o Senhor para você hoje. Antes dele preparar um ambiente para você, primeiro prepara um ambiente para Ele. Prepara a casa para Ele. Se eu puder pedir que todos fechem os olhos. Olhe para dentro de si agora e se examine. Se você encontrou agora, se você diz, Senhor, eu preciso de ajuda porque eu preciso criar esses ambientes. Eu não tenho tido essa vida, eu preciso dessa vida. Eu preciso ter uma vida devocional e o tempo está me tomando. Eu estou sendo roubado e eu ainda preciso entender como eu preciso assumir contigo esse compromisso. Eu preciso assumir contigo esse compromisso. Eu preciso mudar a minha direção nesse sentido. Se essa palavra fala com você, eu quero te pedir para você vir à frente. Eu vou pedir aos pastores para virem aqui. Eu quero orar por você. Se você entende, eu quero fluir, eu quero agir conforme a palavra do Senhor. Eu quero ver as promessas do Senhor acontecerem na minha vida, mais do que ficar aqui falando palavras vãs. Eu quero, mais do que ficar vindo para a igreja religiosamente, eu quero ter uma vida que o Senhor fale comigo. Mais do que ficar esperando que alguém venha falar para mim uma revelação qualquer. Eu quero já ter tido intimidade contigo, o Senhor falar comigo. Eu quero te conhecer antes. Eu sei que todos estão de olhos fechados, porque aqui não importa a ninguém. Eu vou mais uma vez dizer, esqueça o protocolo, esqueça que você está num ambiente para os outros te olharem. É você e Deus. Porque eu tô entendendo aqui que todo mundo aqui tem uma vida de oração. Todo mundo aqui tem uma vida de devocional. Todo mundo aqui está fluindo no Espírito e mergulhado nas águas profundas. É isso que eu estou entendendo ao ver. Não cabe a mais ninguém, mas eu estou aqui olhando a igreja. Então eu vou te falar, olhe de novo para dentro de si
e entenda: Senhor, eu preciso fazer um compromisso contigo, me ajuda nessa, porque eu quero ter uma vida devocional, de entendimento bíblico, eu quero receber as promessas do Senhor para a minha vida, eu quero receber aquilo que o Senhor falou comigo, eu quero viver o que o Senhor prometeu para mim. Entretanto, porém, eu ainda preciso entrar nesses ambientes que vão gerar em mim o que eu preciso para ser quem o Senhor me chamou para ser. Pessoas que o Senhor chamou para grandes coisas, mas você ainda não se moveu de maneira que permita o Senhor agir na tua vida. Eu vou te dar um espaço enquanto eu canto alguma coisa aqui e você vai entendendo. Eu só quero tua presença. Enquanto você se examina, você pode descer. Hoje não vou te perder. Eu vou pedir aos pastores, por favor, vai orando por essas pessoas, vai ungindo eles. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça eu não quero mais. Eu não quero mais sair. Se você quiser, pode vir, querido, pode vir. Quebra agora os paradigmas. Quebra agora, deixa o Senhor agir. Deixa Ele entrar agora e fazer o que deve fazer. Esqueça. Deixa. Então eu vou pedir para você que está tudo bem, estende a tua mão. Só quem está tudo bem, quem não quer descer é outra história. Mas para você que está tudo certo, estende a tua mão e intercede aqui agora. Porque aqui agora é momento de guerra espiritual. O inimigo não quer que isso aconteça de forma nenhuma. Você que não quer descer, eu te respeito, não precisa descer. Mas se você está aí e está tudo bem, estende a tua mão e comece a interceder. Abre a tua boca, seja intercessor. Senhor, nós cobrimos eles, Senhor. Que o inimigo não venha tentar tomar a mente deles, abalá-los para que eles parem, que eles desistam desse caminho, que eles desistam de assumir contigo essa responsabilidade. Pelo contrário, que eles mergulhem nisso, que eles experimentem isso, que eles bebam dessa fonte. Vamos, abre a sua boca, abre a sua boca, abre a sua boca. Eu quero orar por esses que estão aqui. Senhor Jesus, nós te apresentamos aqui estes filhos que estão se apresentando diante do Senhor, se apresentando para dizer: Pai, eu nem sei como começar. Eu preciso, tantas vezes eu sinto que eu não tenho tempo. Eles que falam muitas vezes: Pai, eu sinto que eu nem sei como fazer. Mas Deus, eu te peço que o teu Espírito, que é quem conduz, quem nos direciona, possa se mover neles agora e começar a colocar na mente deles o momento, o lugar, a hora, para que eles possam experimentar o Senhor falar, para que eles possam experimentar o Senhor agir. E Pai, eu te faço um pedido especial, que eles possam ver a tua presença se aproximar. Eu não te peço que o Senhor faça na vida deles como num passe de mágica, que é assim que nós esperamos no geral. Mas Pai, que eles possam perceber conforme o Senhor falar com eles, que eles percebam que o Senhor está movendo as coisas de lugar, que o Senhor está agindo e trabalhando, que o Senhor está os protegendo e os garantindo, e a promessa está chegando, e o Senhor está os movendo, e o Senhor está fazendo na vida deles, e o Senhor está transformando a vida deles, e o Senhor está agindo de maneira que eles não serão mais os mesmos. Assim como os discípulos se tornaram apóstolos, Pai, nós estamos te pedindo que eles tenham experiências aonde os testemunhos não os permita mais voltar atrás, porque não temos para onde ir se não formos em direção ao que o Senhor falou, se não tivermos em direção ao que o Senhor nos apontou. Nós nos colocamos à tua disposição. Não pare não, querido, estenda a sua mão e abra a sua boca, abra a sua boca. Para onde eu irei?
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida. É sobre isso, Senhor. É sobre queremos ir na tua direção. Nós queimamos as nossas carroças, abrimos mãos da vida antiga, e tudo que nós queremos agora é um novo ciclo. Um novo ciclo de relacionamento, aonde eu ainda não tenha te ouvido, mas a partir de agora eu quero te ouvir. Um ciclo aonde o meu casamento não será mais o mesmo, aonde os meus relacionamentos não serão os mesmos, aonde a minha luz brilhará como ainda não brilhou, aonde o meu sabor dará sabor como ainda não deu. Se eu não tenho, o que eu tenho é você. Espírito Santo de Deus, coloca e sela hoje uma nova aliança. Renova as tuas promessas. Renova as tuas promessas. Pra onde eu ir, se eu não tenho, só tenho você, Deus. Escute, escute, olhem para mim. Nós estamos vivendo um tempo onde os filhos de Deus estão sendo enganados. Muitos estão falando em nome do Senhor e estão levando muitos corações que anseiam por ouvir a voz dele, ouvindo homens que dizem assim diz o Senhor em profecias aleatórias, levando corações e pessoas a decisões e a ambientes que o Senhor não chamou. Mas hoje vocês estão selando um compromisso com o Pai, que não fará vocês, não permitirá que vocês sejam enganados, porque Ele falará com vocês, Ele vai se mover em vocês, Ele vai achar em vocês o espaço, o ambiente para agir e mudar as coisas de lugar conforme deve mudar. Você não precisará se preocupar com como será amanhã, porque você vai estar confiante que o amanhã Ele preparou. Não vai mais precisar se preocupar o que há de vir, porque eu estou garantido, eu estou bem postado. É sobre isso. Deus manda dizer a vocês: os tornarei filhos maduros, cheios de palavra e cheios do meu Espírito. Foi para isso que o acesso ao Espírito foi dado, para isso que o poder dos céus desceu, para que vocês saibam para onde ir, porque não dá mais para voltar atrás, não dá mais para voltar para o lugar de onde vocês saíram. Ele fará de vocês pessoas irreconhecíveis. Marquem o dia de hoje, marquem o dia de hoje. Deus manda dizer: eu farei de vocês pessoas irreconhecíveis. Como você está hoje não vai ser mais. Como você se encontra e com o que você se encontra não será mais. Se vocês prepararem esse ambiente conforme este selo agora, preparem-se, preparem-se. Preparem-se, porque aqueles que buscam Deus que veio no secreto serão abençoados publicamente. Vejam eles agora, julguem agora, olhem para eles agora e esperem um pouco, e vocês verão, não serão os mesmos. Para isso, eu vou encerrar. Para isso vocês não vão fazer isso sozinhos. Tá vendo essa cambada aqui? Esse monte de pastor aqui. Pastores, mestres, apacentadores, aconselhadores, pregadores, profetas. Estes homens aqui estão à disposição. Nesse lugar, esses homens não estão no pedestal. Eu
E ninguém que tem o PR na frente está acima. Nós estamos à disposição. Se você, nesse caminho, em algum momento falar, eu preciso falar com o pastor, eu tenho que tirar uma dúvida, eu tenho que conversar, chama. Pode chamar, tem acesso. Pastor, eu não tenho o contato de vocês. Pode pedir lá no Instagram. Pode pedir no Instagram, que eles vão dar. Porque como pastores, nós queremos ajudá-los a se manter nessa posição. Porque eu quero que vocês entendam, o inimigo agora vai lutar. O inimigo agora vai guerrear. O inimigo agora vai lançar os seus dardos. Então se preparem. Porque da mesma medida que os dardos serão lançados, o Senhor também os garantirá. Ei, o Senhor trata forte com quem tem propósito forte. Você está se colocando aqui porque você falou, eu não quero mais a mesma coisa. E o Senhor não vai deixar ser nunca mais. Nunca mais. Você entendeu? Está entendido? Eu estou sendo bem claro para vocês, conforme o Espírito manda. E eu deixando bem claro de que os pastores dessa casa estão à disposição. Se você guardar, se você não entender alguma coisa e não nos acionar, infelizmente vai ficar aquém. Mas o Espírito Santo vai começar uma trajetória com vocês. E para isso, vocês podem contar com esses homens de Deus aqui. Amém? Amém? Então vocês podem voltar para o seu lugar. Eu ainda tenho mais um apelo para fazer. Vão crendo nessa promessa, porque o Senhor já fez aqui com vocês. Eu queria convidar você que está aqui e hoje gostaria de dizer, eu quero voltar. Porque você já foi na igreja, já até serviu em ministério talvez, mas você está aqui e falou, quer saber, eu quero mudar a condição. A partir de hoje eu quero viver num ambiente em que Deus preparou. Se você quer voltar para os braços do Pai hoje, Ele manda te dizer assim, do jeitinho que você está pensando assim, mas eu desse jeito, eu sei que eu sou falho, sou fraco, eu sei que eu eu nem devia estar aqui. Às vezes você se sente assim, mas Deus está falando com você, é você mesmo, eu te quero assim. Depois as coisas vão ser mudadas de lugar conforme eu trabalhar com você. Mas agora você tem a chance de mudar a trajetória. Se assim você estiver, eu quero te convidar, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Enquanto isso a igreja fecha os seus olhos e não se preocupe, apenas para que haja mover do Espírito. Se você está aí e quer falar, Senhor, eu quero voltar para os teus braços, eu quero ter a garantia de que meu nome está escrito no livro da vida, eu quero te chamar, vem aqui para frente agora. Me deixa orar com você. Se estiver alguém aqui que ainda não aceitou publicamente, falou assim, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, que não fez oração dizendo, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, eu quero te convidar. Se você quer fazer essa oração pela primeira vez, vem também, eu quero orar com você. Aproveite esse momento, lembrando que esse momento é um momento entre você e o Senhor. Eu só quero orar com você. Aproveita esse momento, não deixa para depois, pode ser tarde. Vou te dar mais um minuto. Vem correndo. Vem correndo. Eis aqui o momento. Você não está se expondo, pelo contrário, você está escolhendo pela melhor escolha da tua vida. Eu só quero celebrar esse momento contigo. Tem alguém aqui? Se não há, eu quero orar por você e quero pedir à igreja para se mover em espírito. Escute. Você crê que Deus pode trazer cura sobre qualquer circunstância? Diz amém. Se você crê, diz amém. Eu quero te convidar para orar pela Alice, que é bebê da Dani, que é professora lá no Kids. A bebezinha dela já vinha um tempo doentinha, com algumas infecções, mas precisou ser internada agora, pouco antes do culto, né? Isso. Pneumonia. Está internada. Nenenzinho internado.
A gente sabe do perigo que é. Eu quero perguntar a você: eu posso contar com a tua oração aqui e agora? Então, se eu posso contar com a tua oração, eu vou perguntar: aonde estão os valentes que vão se levantar para orar comigo? Aonde estão os crentes? Deus vai mudar o negócio. Deus já tem falado aqui faz um tempo. Deus vai mudar as coisas. O Vini tá aí? Vini, como chama a tua tia? É Kelly, né? Kelly, é isso. A Kelly, tia do nosso irmão Vinícius, foi desenganada até quinta-feira de vida. Está lutando contra um câncer. Quem crê? Vou te dar mais uma chance. Quem crê? Então nós temos a Alice e a Kelly para orar. Vou te convidar, escute, para abrir a sua boca e clamar unanimemente, num ambiente que pode gerar milagres, amém? Então, 1, 2, 3 e já. O Senhor pode fazer e eu creio. O Senhor pode agir e eu creio. Ouve a tua igreja. Ouve o clamor do teu povo. Recebe a cura. Ouve o clamor do teu povo. Recebe a unção. Ouve o clamor da tua igreja. Ouve o clamor da tua igreja, Pai. A mesma igreja que orou e pôde experimentar Pedro ser liberto da prisão. O mesmo povo que viu cegos verem, enfermos serem curados de todos os tipos, mortos se levantarem. Nós ainda cremos. Encontre a fé que é inabalável em nossos corações. Clamamos ao Senhor pela Kelly, clamamos ao Senhor pela Alice, porque aquilo que é improvável ao mundo, aquilo que é improvável ao mundo, o Senhor tem o controle e soberania. Aquilo que o homem diz é impossível, o Senhor não conhece impedimentos. Aquilo que o homem desenganou, não há mais o que fazer. O Senhor ainda nem começou a operar. Nós cremos e por isso oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, e todos os santos dizem amém. Você pode estar se perguntando: mas pastor, e os meus pedidos? Quem tem necessidade de oração aqui, quem precisa da ação de Deus aqui, diz: eu preciso. Só 2, 3 pessoas. Ô glória! O povo que está bem. Vou te dar mais uma chance. Seja verdadeiro. Quantos precisam de oração? Fala assim: eu preciso. Eu preciso. Eu vou te contar, enquanto você ora por outros que você nem conhece. Tem gente que já entendeu. Segredinho de Jó. Enquanto você ora por aqueles que você nem conhece, o Senhor muda
o seu cativeiro, e aquilo que te afligia pode ser justamente 7 vezes mais do que o devorador levou. Eu profetizo sobre a tua vida que enquanto você orar por outros, o Senhor acrescenta na sua vida. Enquanto você cuida do outro, enquanto você se preocupa com a cobertura do outro, o Senhor está garantindo a tua vida, está garantindo o teu amanhã. Que o amor de Deus o Pai, a salvação do Filho Jesus Cristo, que os dons, a autoridade e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para sempre.